Boa noite, igreja, paz seja com todos. Mais uma noite em que estamos aqui com a devocional, falando daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração para levar até vocês. E lembrando que primeiro Ele tem tratado conosco, né? Depois com vocês. E esse tema mexeu muito comigo em algumas questões que eu também estou sentindo. Então, primeiro eu pedi para o Senhor assim: Senhor, que assunto o Senhor quer que eu trabalhe, que eu leve, que eu fale com os irmãos? E aí eu pedi isso à noite. Quando amanheceu o dia, eu amanheci com um louvor na cabeça que há muito tempo eu não ouvia e nem cantava. E o louvor, ele disse assim: se tentaram matar os teus sonhos. Aí eu entendi que a mensagem que o Senhor tinha era sobre sonhos, algo relacionado a sonhos. E aí eu comecei então a questionar, mas o que, como, né? E aí o Senhor me trouxe então, nesses dias, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, muitos estão enterrando os sonhos, desistindo dos sonhos, se esquecendo dos sonhos. As atribulações, as circunstâncias desses dias têm levado muitas pessoas, inclusive eu, porque eu também vivi essa questão quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, no sentido de que sonhos precisam ser resgatados. E aí o Senhor me deu 2 versículos na palavra que eu quero passar para vocês. O primeiro está em Jeremias 29:11 e diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem outra versão que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E um outro versículo está em Salmos 37:4. Na minha versão diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Outra versão diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, essa questão de sonhos tem mexido muito no interior de muitas pessoas. Porque quando veio essa questão da pandemia, inclusive com algumas palavras, né, que têm sido levantadas pelos pastores, vem o medo, o receio, a insegurança e os sonhos vão sendo deixados de lado. E aí eu comecei a pensar sobre isso, dentro desses versículos que o Senhor deu. E eu vi que os sonhos do Senhor, eles são incomparáveis. A questão que está aí é que para experimentar dessa bênção, desses sonhos que o Senhor tem, nós precisamos de 2 coisas essenciais. Uma é a fé e a outra a obediência. Aí vem então a grande questão: sujeitar e entregar os nossos sonhos aos cuidados de Deus. Não é para a gente dizer assim: eu sei, Senhor, que os seus planos são maiores que os meus, que os seus sonhos são maiores que os meus, mas esse sonho aqui eu quero fazer, eu vou dar um jeito de acontecer, independente do que o Senhor queira. Então, fica aí, né, no seu cantinho, que eu vou fazer no meu tempo, do meu jeito. Eu imagino que o Senhor lá no lugar, né, que Ele está lá esperando um contato íntimo nosso, Ele deve olhar e deve pensar assim: ok, eu tenho que recuar nesse momento e deixar você fazer o que você está pensando. E é uma pena, porque o que Ele poderia fazer iria muito além do que aquilo que nós temos planejado. E eu imagino Jesus também tendo que recuar nesse momento e pensando: não há nem como, né, defender, não há nem como advogar essa causa, porque já houve a escolha. Eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo. E aí eu continuei refletindo sobre isso, pensando: quão mais fácil é quando nós entregamos um sonho, quando nós entregamos um desejo para o Pai. E quando nós sujeitamos esses sonhos, esses desejos à direção dEle. Porque o planejamento de Deus, ele é perfeito. Então Deus sabe sobre o embasamento, sobre o tempo, sobre os materiais, sobre os custos. Deus sabe sobre tudo que será necessário para que esse sonho se concretize.
E não para que ele se concretize apenas uma parte ou pela metade, mas para que esse sonho ele possa ter começo, meio e fim. Ou seja, para que nós possamos usufruir da plenitude, da realização daquele sonho que nós buscamos. Um sonho vindo de Deus, ele sempre vai edificar a nossa vida, sempre vai nos aproximar de Deus. Então nós precisamos estar atentos àqueles sonhos que aparentemente parecem tão bons, mas eles acabam por nos afastar da casa do Pai, nos afastar da presença, nos afastar das nossas famílias, nos afastar da comunhão. Então existem situações que não são os sonhos de Deus, são situações que vêm para nos tirar da presença. Então nós também precisamos entender que entregar um sonho ao Senhor para que Ele possa moldá-lo e fazer com que ele aconteça, não quer dizer que vai ser tudo plenamente fácil. Não quer dizer que nós vamos sonhar hoje, entregar para o Senhor e amanhã vai se realizar. Não é isso, né? Significa que vai valer a pena a concretização dele. Significa que no final nós vamos alcançar algo muito maior, muito melhor do que aquele sonho que nós tivemos inicialmente. E outra coisa que me chamou muita atenção é que Deus jamais, e essa é uma palavra que ficou muito forte no meu coração, Deus jamais vai realizar sonhos que vão contra o que está na palavra dele. Então, se você quer ter um entendimento, se o seu sonho realmente é plano de Deus e se vai se concretizar, procure na palavra. A resposta está aqui. Porque Deus não vai dar sonhos que sejam fora da palavra dele. Então, a Bíblia, ela deve guiar tudo aquilo que nós formos fazer, inclusive os nossos sonhos. Eu penso que esse é um momento de nós resgatarmos os sonhos. É um momento de sentar no colo do Pai e dizer, sabe, eu queria tanto alcançar tal meta, eu queria tanto conquistar tal coisa, tal sonho. E, Senhor, eu quero compartilhar com o Senhor. Imagina você sentado realmente ali no seu lugar secreto, se sentindo sentado no colo do Pai, podendo falar com Ele de um sonho, de um desejo do seu coração. E eu sei que no momento em que nós conseguimos realizar dessa forma, Ele vai vir com todo o poder, amor e graça, e Ele vai ativar a chave da conquista dos sonhos. Ele vai transformar aquela situação. Então, antes de nós orarmos, eu quero deixar com vocês uma tarefinha para essa noite. Que você peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória, trazer à sua lembrança, os sonhos que ao longo do tempo você foi enterrando, você foi entregando ao acaso, ao esquecimento. Peça para que o Espírito Santo vá recordando os sonhos que você teve e que você gostaria de ter realizado. E aí você vai colocar esses sonhos em metas de curto, médio e longo prazo. Você vai fazer um planejamento. E aí você vai escrever, ou na sua agenda que você tem da igreja, ou em um lugar em que você não vai perder, não um papel que você vai perder, mas escreva os seus sonhos, num lugar em que você possa olhar para eles e realmente significar esses sonhos para a sua vida diante da palavra de Deus. E aí, depois de recordar, de reviver, de marcar na sua agenda, você vai orar e vai entregar ao Pai. E aí você vai ter que lançar para Ele a confiança de que o plano perfeito que Ele tem para os seus sonhos será concretizado. E que o seu sonho pode ser ainda mais belo se você tiver a conexão do seu sonho com o sonho do Pai. Quando essa conexão existe, o impossível pode acontecer. Gostaria também de deixar mais alguns versículos para te animar nessa noite sobre sonho. Em Efésios 3:20, você vai encontrar assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Se você for em Provérbios 16, 3, você vai encontrar assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Existe um outro, na versão que eu encontrei aqui, que eu achei muito interessante e diz assim: eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, nesse momento, houve ali um concerto, uma renovação da aliança, um sentar no colo do Pai. Essa palavra está em Joel 2,25. E aí, quando nós colocamos em Deus, colocamos no Pai os nossos desejos, os nossos anseios, Ele pode trazer à tona esses sonhos. Amém? Eu quero orar por você, para que você possa, o seu coração nessa noite, ter os sonhos renovados, os sonhos revividos, os sonhos que um dia ficaram esquecidos e talvez hoje você pense assim: ah, já passou o tempo, eu já não tenho mais idade para realizar esse sonho, eu já não tenho mais condições para ir atrás desse sonho. Mas o seu Pai, o seu Deus, Ele pode reverter as situações e fazer com que os seus sonhos possam ser conquistados. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, diante da revelação da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre sonhos, e que primeiramente tratou comigo e primeiramente trouxe a mim a reestruturação e a renovação de sonhos, meu Pai. Eu peço que o Senhor atinja cada família nessa noite, cada pessoa que esteja ouvindo sobre essa palavra, Senhor, e que ela possa reativar na sua memória, através do mover do Espírito Santo, os sonhos que o Senhor tem para ela. Que ela possa, Senhor, se ver realizando, Pai, conquistas na área, Senhor, profissional, na área de provisão, na área financeira, na área de saúde, na área familiar, na área ministerial. Que ela possa, Senhor, enxergar que o mover do céu está sendo colocado sobre a vida dela, para que esses sonhos possam ser concretizados. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que for escrito, Senhor, através dessa recordação do Espírito Santo, possa, Senhor, ó Pai, ser concretizado pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua graça. E que quando nós voltarmos os nossos olhos para tudo aquilo que for escrito, nós vejamos que o Senhor esteve conosco e cuidou de todas as situações para que os nossos sonhos pudessem ser alcançados. Eu sei, Pai, que não muito depois desses dias, nós ouviremos relatos, testemunhos de sonhos que foram alcançados pela renovação que o Senhor fez através dessa noite, dessa devocional, pelo mover do Teu Espírito Santo. Eu creio, Pai, eu confio, em nome de Jesus, amém. Que você possa ter restabelecido os sonhos no seu coração. Amém? Boa noite, fique com Deus.